de volta aqui com vocês, para a gente continuar falando aí sobre multicultura. E ó, pessoal, nesse intervalozinho que a gente deu aí, me deu uma saudade, né? Falar de tantas coisas que eu participei, muito gostoso. Então, vamos aqui, continuando falando com vocês. Aprendendo, que nós aprendemos na aula passada, né? Que a gestão inclusiva tem como objetivo a diversidade e a inclusão social. Ela assegura que todos tenham espaço no ambiente de trabalho e garanta a igualdade de chance e oportunidade. E que deve estar, a gestão inclusiva, deve estar em conformidade com ações afirmativas. Ela precisa estar em conformidade com ações afirmativas. Isso nós vimos na aula passada, né? E hoje nós estamos vendo que a gestão inclusiva deve estar também em conformidade. Agora, essa gestão, a gestão de multicultura, nós temos que estar em conformidade com a multiculturalidade e também com ações afirmativas promovidas pelo Estado em prol da multiculturalidade. Pergunto. Recordam, né, desse conceito ações afirmativas? Vocês estão lembrados desse conceito? Pessoal, é importante relembrar, né? Relembrar aí, para que a gente possa avançar e compreender bem. Senão a gente não compreende direito essa questão. Então, professor, estou lembrado não, faz muito tempo. Não, peraí, né? Foi tanto tempo assim não, faz pouco tempo que a gente viu isso. Então vamos recordar para vocês essas ações afirmativas que, dentre essas ações afirmativas, nós podemos ter aí as nossas políticas, né? As políticas de ações afirmativas que as empresas devem ter. E essas ações afirmativas estão relacionadas aos direitos relativos a aspectos multiculturais inclusivos. Veja só, né? Afinal, a influência das ações da empresa, as ações da empresa, elas devem seguir a Constituição, assim como outras, né, legislações que afetam a instituição. Pessoal, a nossa Constituição ela já diz que não deve haver discriminação. E veja só, eu não vou nem citar o rol de discriminações, porque a Constituição ela não é taxativa. Ela colocou algumas lá, colocou racial, de sexo, de idade, essas coisas assim. Mas ela não foi taxativa e dizer que é só aqueles tipos de discriminação. Porque ela termina, esse artigo termina lá, entre outras. E aí, pessoal, entre outras, né, tudo que for, né, discriminatório é diferente. E ter esse conhecimento, pessoal, é muito importante para que o cidadão, né, na formação nossa, né, e para a construção de uma sociedade mais justa e buscar também a minimização de diferenças. Pessoal, é muito, mas muito importante vocês terem esse conhecimento, porque ao terem esse conhecimento, né, é possível vocês conseguirem colocar-se e se posicionarem nos espaços que lhes são direitos.
Olha aí, como ações afirmativas, né, nós temos as ações políticas ou privadas que são dirigidas para a correção de desigualdade social e também, né, criadas com o intuito de atribuir direitos iguais a grupos da sociedade que são oprimidos ou que sofreram opressões no passado. E temos aí casos dos negros que tiveram opressões pesadíssimas, né? Também temos aí casos de pessoas, né, que foram excluídas pela sociedade, tanto pela condição econômica e muito mais, né? E aí, uma das ações, né, que temos aqui, ações afirmativas, que é o sistema de cotas raciais, né, tanto para ingresso nas universidades. E agora nós temos mais, né? Aqui, ó, a lei do racismo também, lei 7.716 de 89. E temos mais, né, também, olha aí. A lei das cotas, né, artigo 1º, que as instituições federais vinculadas ao MEC, as federais vinculadas ao MEC, reservarão em cada concurso seletivo para fazer curso de graduação, no mínimo 50% das vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, né? Veja só, né? Aqui eu vou ter um resumo aqui, né, dessa lei das cotas aqui, uma lei de afirmativo das cotas sociais. Veja só, tem 100 vagas, está dizendo aqui que é ampla concorrência esse azulzinho aqui, 50 e 50 para o pessoal das escolas públicas, né? E veja que também aqui, dentro dessas ampla concorrência, nós separamos aí 25 vagas, né, para o PPI e para o PCD, né, o público indireto. E temos aqui também pessoas com deficiência. Veja que aqui, ó, nós temos nos dois lados, né, olha aqui, né, nos dois lados nós temos separação, né? Tanto aí, primeiro separou a origem de pessoas, né, da escola pública ou das demais, e depois separa aí, né, as cotas de negros, indígenas, né, e mais. Também lá no parágrafo único, né, que o preenchimento das vagas, né, de 50% deverão ser reservados para os estudantes oriundos de famílias de renda igual ou inferior a um salário mínimo. Então já colocamos aqui para vocês. Também já explicamos para vocês a questão ali das faixas das populações, né? Pardos e indígenas, que também tem um percentual, olha aqui, o PPI, tá? Aqui, ó, das vagas, né? Tá? Aqui. Tem um percentual aqui para os PPIs. Aqui também, dos que vieram de escola pública também, tem vagas PPCI. E temos aqui para o pessoal de portadores, né, de deficiência. Então, essas pessoas portadoras de deficiência também. Pessoal, tudo isso que está escrito aqui, tá resumido aqui, tá? Ó. Tudo que está lá, está resumido bem aqui, ó. Por isso eu não estou nem anotando lá, tá? Ok? A lei do racismo, né? Pessoal, estou falando dessas questões, dessas leis, ações afirmativas, porque as empresas, para serem multiculturais, elas têm que ter, né, a inserção e reconhecimento dessas leis como importantes e relevantes. Aqui, pessoal, a lei 7.707, né, ela estabelece punições para crime resultante de discriminação relacionada à raça, à etnia, religião ou procedência nacional. Alguns tipos de crimes são, né? Olha, as condenações aqui, né? E os crimes, né? Impedir o acesso ao serviço público, negar a contratação, impedir o acesso a cargos públicos, deixar de atender o cliente,
impedir acesso de transporte público, entre outros, né? Aqui, pessoal, só para dar um exemplo para vocês, né? Uma pessoa negra fez passando aqui num processo seletivo, teve a nota máxima 100. Porém, né, esse camarada está dando aqui, sinto muito, né? Mas você não está qualificada para o cargo. Porra, na avaliação tirou nota máxima, né? Tem que olhar isso bem direitinho, pessoal, que isso é relevante, tá? Bem relevante. Também não esqueçam vocês, né, que a maioria, as minorias são alvos de discriminações e preconceito. Então, pessoal, pessoas que não quando a gente fala minoria, lembrando para vocês, nós não estamos falando de minoria em quantidade de pessoas. É a quantidade de pessoas que tem acesso, as minorias consideram quem tem menos poder político e de decisão. Então, é dito aqui, esse como as minorias, né? Também tem muitos tipos de discriminação, inclusive desses aí. Continuando aí com as nossas ações afirmativas, né? Aí temos a lei, né? Também fala sobre contra a homofobia. Vamos botar de outra cor para ficar melhorzinho, né? A questão da homofobia. O STF já deu como conduta, né? Já decidiu que quanto não houver lei das condutas homofóbicas, né? Ou transfóbicas, serão enquadradas nos crimes de racismo. Pessoal, essa é uma decisão relevante, né? Essa é uma decisão relevante para vocês, né, saberem o seguinte, né? Que a homofobia é um crime, mas ainda não tem uma lei específica para tratar da homofobia. Então, o que acontece? Né? O STF já chegou assim. Porque, veja só, quem tem que fazer a lei são os políticos, os deputados, senadores e vereadores. Eles é que fazem, né, o processo de constituição das leis, formação das leis, tem que necessariamente passar pelos representantes do povo no legislativo. Porém, se não tiver, o STF diz assim, olha, eu estou com um caso aqui de uma situação de homofobia e a pessoa não enquadra, né? Como é um crime bastante odiento e não tendo nenhuma lei que regula essas questões, o STF disse assim, não. Vale aqueles mesmos crimes aqui, imputar aqueles mesmos crimes lá como crimes de racismo. Qual a relevância que tem nisso, pessoal? Que o crime de racismo ele tem um peso bastante grande, que ele não permite graça ou perdão, aquelas coisas assim, tá? E a ética corporativa deve ser constituída segundo o multiculturalismo. Nesse caso, pessoal, o que acontece? As empresas multiculturais, elas reconhecem a história de vida de seus colaboradores, além de valorizar suas competências e habilidades. Então, não é só, né? Não é só vocês terem, né, a dizer que a empresa é multicultural, porque foi lá né, e registrou essa questão. Não, não é só isso não, tá? Tem que ter, né, uma postura, né, pautada na justiça, na equidade e na isonomia. Só lembrando para vocês uma imagem aqui, olha aqui, ó, de igualdade e de isonomia. Quando nós falamos de igualdade, veja que os banquinhos, olha, são todos eles do mesmo tamanho, não é isso? E veja que essa menina, ela não consegue visualizar o que está acontecendo do outro lado. E o menino também, ele chega o quê? Né? Quase conseguir, né? Ele consegue ver partes, né?
E quando nós pensamos em equidade, veja que a mulher aqui tem uma caixinha, o menino tem duas, e aqui a menininha passou a ter 3 caixinhas. E aí, todos passaram a visualizar, né? A postura, né, deve ser pautada na justiça e na equidade, segundo os princípios da isonomia. Tá bom? Então, entendido esse princípio da isonomia, tá? Nós estamos dizendo para vocês que, quando o princípio da isonomia, nós estamos colocando o seguinte, que os iguais devem ser tratados de formas iguais, e os desiguais na forma da sua desigualdade. Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre equidade e justiça. E aí, nós estamos colocando aqui a justiça, né? Nós estamos colocando a justiça aqui, que são as instituições. De novo. Apagar. E agora vamos pegar aqui. E vamos pegar aqui, né? Então, justiça está relacionada a instituições quando tem por fundamento princípios morais e não fazem nenhuma distinção arbitrária entre as pessoas na fixação de direitos e deveres iguais. Então, dentro desse princípio, temos a nossa equidade, que é uma forma de tornar os iguais de formas iguais. É uma forma de aplainar, né? Diminuir essa diferenciação. Também temos pautados no princípio da justiça, né? Critério de justiça, o princípio da liberdade igual, o princípio da oportunidade justa e o princípio da diferença também. São princípios, né, que estão pautados lá na Constituição. Eles são relevantes para nós, tá? Avançando mais um pouco. Isonomia e igualdade, vamos entender isso, né? Porque essa questão está pautada, né? Lá no artigo 5º da Constituição. E é importante a gente saber isso aqui, porque o artigo 5º ele não é considerado cláusula pétrea, então não pode diminuir. Não tem uma parte que é cláusula pétrea, não pode diminuir. Mas se eu tiver aqui acrescentar alguma coisa de melhor, até que pode. E o princípio da igualdade ou da isonomia, que está colocado bem aqui, que todos são iguais perante a lei. Isso está estampado na Constituição. E olha só, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-lhe assim, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à igualdade. E também a segurança e prosperidade. Então, nossa lei está toda aí colocada. Bom, já explicamos a vocês bem aí essa questão da igualdade e isonomia, e vimos que a isonomia ela permite você fracionar. Na igualdade, não. Ou é tudo ou nada na igualdade. E na isonomia, não, né? Regula para que não haja desequilíbrio. Então, bem pensado aqui, ó, tá vendo? Ó, a questão da igualdade, né? Homens e mulheres, né? Todos eles iguais. Mas veja que aqui, pessoal, até apresenta uma crítica, né? Como assim, professor? Tá vendo aqui, ó? De terno, né? Tá o caboclo de terno aí, provavelmente o filho do dono, alguma coisa. Ações necessárias
para ser desenvolvida na sociedade empresária multicultural. Ações necessárias que nós temos que implementar. Bom, é sabido que as empresas devem ter uma política, né, sempre ter uma política de racionalidade. E é importante que ele tenha essa racionalidade. E quais são as ações necessárias que a gente tem? Olha aí, dentro dessas políticas deve ter contemplado um mínimo de segregação. O artigo 1º prevê políticas em seu Código de Conduta Eleitoral. Então dá para pegar o Código de Conduta e fazer os ajustes necessários quando for preciso. Outro questionamento é elaborar políticas para o crescimento dos diversos profissionais, e não apenas para a colocação profissional, mas acesso ao conhecimento e possibilidade de desenvolvimento. Então, a pessoa não é tratar a pessoa que chegou lá com um cadeirante, chegou lá, então, não é tratar, né? Ah, coitadinho, não. Trata ele como uma pessoa com respeito e vocês vão estar muito bem, tá? Gerenciar e acompanhar as políticas, pessoal, né? Inclusive internas e externas, né? Para verificar se está ocorrendo mesmo. Dentro dessas ações necessárias, nós temos esse do gerenciamento de políticas, temos também aí conhecer a legislação e buscar buscar cumprimento dela, ou seja, torná-la realmente efetiva. Temos também a elaborar e implementar os apoios de projetos de incentivos. Nós temos no Brasil afora muitos projetos de incentivos, embora temos uma grande parte que está relacionada a projetos de incentivo, mas relacionada à parte da educação. Então o restante está ficando um pouquinho para trás. O projeto de multicultura, né, projeto que visa a inclusão, né, étnico-racial, né, vocês podem pegar, né, vamos ver aqui ó, um exemplozinho, né, de a indígena aí, ó, Web Brasil, né, projeto social de inclusão social que foi criado para promover a inclusão dos povos indígenas. Né? Mas vamos ver aqui um pouquinho mais aí, né? Para que vocês compreendam melhor isso. O Web Brasil aí, indígena, gera conteúdo ético para todos os membros. E aí, ao gerar essas informações, né, pode ser possível verificar se tem alguém invadindo ou não. Ok, não é aqui. Olha um exemplo aí, foi lá em Xanxerê, né, em Santa Catarina. Essa entidade aí, né, a empresa Xanxerê, ela contrata mão de obra com habitualidade. Um grupo de habitantes chegou nessa semana de Xanxerê para trabalhar em indústrias do município, em que somente o profissional já iniciaram atividades. Eles terão o Brasil para garantir o emprego de salário fixo mensal. Tá?
Bom, essa história aí, pessoal, que estou colocando que é lá numa entidade, né, que está na contramão da obra havaiana, né? Então, está fazendo a inclusão das pessoas, tá? E também, né, para concluir isso aí, eles trabalham lá recolhendo, né, e fazendo segregação produzindo embalagens práticas a partir de material reciclado. Também outro aqui é Nova América, na região dos Caiapós, no Mato Grosso, também trabalha com essa forma exclusiva, porque lá é uma área de reserva e tem muito coisa preparada lá para eles fazerem os trabalhos lá bem igual. Vamos ver alguns benefícios, né, da multicultura. Primeiro benefício, a coexistência, né, que aí é um fomento de políticas inclusivas na organização e os conflitos são reduzidos, né, porque propicia um clima mais laboral, de maior satisfação, tá? Imagine, né, quando você tem alguma segregação velada dentro da empresa. O clima é pesado, né? Também estimula a criatividade, porque quando nós estamos falando de diversidade, nós temos visões diferentes e essas visões diferentes nos proporcionam também um melhor convívio e desfrutar um pouco mais da diversidade. E temos também aí muita questão, né, que se coloca nesse aspecto, como a diversidade cultural, a ética de gênero. Também temos várias contribuições para solucionar. A proposta de soluções, né? Produtividade, como os funcionários, né, estão num ambiente mais agradável, obviamente, tanto em qualidade como em quantidade, vamos ter aí um boom bastante interessante na produtividade. Tá? Temos muitas cores, né? E as crises tendem a diminuir também. Um outro aspecto é a reputação. Porque assim, imagina só, eu trabalho na empresa tal, né? Ou você vê que essa empresa está saindo em destaque na mídia, no mundo todo, como sendo uma referência nas questões de inserção. Obviamente vai lhe dar orgulho também, tá? E também, aqui já foi. Como um recado final para vocês, né, nós colocamos aí o seguinte, a coexistência de diversos grupos culturais no mesmo lugar é um exemplo de multiculturalidade e representatividade. Porém, para alcançar resultados positivos nessa dimensão da ética corporativa, é preciso vencer alguns desafios. Um deles é o conhecimento da legislação, né? Pessoal, tem muita coisa esparsa no meio aí, tá? Tem muita coisa esparsa no meio. Então, é preciso conhecer a legislação. O outro aspecto é incluir esses princípios, né? Para fazer parte do processo seletivo ou de recrutamento. Pessoal, exercitem a prática da empatia, porque ao exercitarem a prática da empatia, vai ser relevante para que vocês tanto desenvolvam dentro da organização, quanto também fora dela. E é importante ter uma mentalidade bastante aberta para que não haja situações de conflitantes, né, ou de radicalismo.
E assim, nós vamos começar a praticar agora um pouquinho, né? Nessa última jornada de hoje, desse curso, dessa disciplina, praticar um pouquinho aí, não é isso? Então, vamos lá? Olha aí, primeira questão, né? Em relação à sociodiversidade, é correto afirmar que... Qual a resposta? Eu vou dar aí para vocês, né? 2 minutinhos, suficiente para isso. E aí? Opa, temos resposta aí, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos conferir então? O gabarito? Pessoal, olha aí pra gente. Gabarito para nós aí. Letra C. Opa, cadê? Ali, ó, letra C, né? Então, né? Consiste em uma... não é isso aí não, pô. É a outra questão. Também é gabarito letra C, né? É correta sobre sociodiversidade. Compreende ideias de uma convivência em grupo com diferenças de valor e raízes no que se refere aos aspectos culturais, históricos e sociais. Perfeito, né? Aqui, pessoal, ó, na letra na diversa sociedade, constata-se a superioridade ou inferioridade de certas culturas. Não, isso aqui, pessoal, vamos tirar fora isso aqui, né? Maluquice isso, né? A tecnologia propicia a cada cultura, que cada cultura deve ser entendida de forma única e exclusiva, ou não é única e exclusiva, né? Tira fora isso aqui também, tá? A letra C, a gente já viu que é o gabarito. A letra D, diante de um mundo globalizado que privilegie a formação de uma sociedade homogênea, uma visão multiculturalista propõe ingressar-se as diferenças. Meu Deus do céu, isso aqui não tem nada a ver, né? Ao julgar as diferentes culturas existentes,
devemos nos postar pela nossa realidade e buscar incorporá-las ao nosso entendimento. Pessoal, isso aqui, né, é manipulação, né? É a forma de manipular. Aí também já viu, né? Consiste em uma instituição multicultural, qualquer instituição com pessoas de cultura diversificadas, que todos têm a possibilidade de crescimento e de participação nas decisões. Isso aqui, pessoal, tem essa questão aí, mas aqui, veja só, não é só questão, não é só cultural, não, né? Às vezes é questão pessoal do dono mesmo, não aceita que dê palpite, tá? Eu vou dizer para vocês, isso é mundo real, tá? Não aceitar. Mas aqui a gente tem que trabalhar para isso aqui acontecer. Agora aí uma outra questão. O que são políticas de afirmação? De ação afirmativa. Vou dar um tempinho aí para vocês resolverem essa questão? Então vamos lá, dar um tempinho aí. Como é uma questão subjetiva, né, pessoal? Aí 3 minutos é suficiente, tá? E aí, pessoal? Respondido? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então vamos lá, né? O que são políticas de afirmação? Vamos ver aqui, pessoal, olha só a nossa resposta, né? Nós temos aí as políticas de infraestrutura, que são medidas especiais tomadas ou determinadas pelo Estado
ou espontânea, ou de forma compulsória, em benefício de pessoas pertencentes a grupos discriminados e vitimados pela exclusão socioeconômica no passado ou no presente, para minimizar as diferenças e injustiças históricas, né? Então, pessoal, isso aí, nós temos aí algumas políticas que já estão, né, aí vigente, como as cotas, essas coisas mais, né? Opa, bom, parou aí. Aí, então, vamos dar um tempinho para vocês colocarem exemplos, né, de ações afirmativas, tá? Então, responderam? Vamos então ver a nossa resposta padrão, que eu já até coloquei a chamada dela aí. Então vamos lá, né? Ver algumas ações afirmativas. E olha aí para vocês, né? Bolsa universidades públicas ou privadas, que são concedidas por meio de políticas públicas, como o ProUni, programas estaduais e municipais também têm. Cota de vagas para alunos, né, oriundos de integrantes do ensino médio, público, e também em cursos regulares de educação de jovens e adultos. Também temos direitos assegurados pelo Estatuto da Desigualdade Racial. E muito mais, tá, pessoal? Aqui alguns exemplos só, tá? Olha aí mais uma para vocês, né?
se constitui nos fundamentos do Estado democrático, segundo a nossa Constituição, exceto... Então, pessoal, aí, guardem bem a questão do comando da questão, que ele está perguntando aí o que não é, né? Tá certo? Então, vamos lá. Vou dar um minutinho só, é suficiente. Aqui, né, são direitos constitucionais garantidos, né, aqui tranquilo, né, pessoal? Ah, olha aí, estamos aí com ele aí. Opa, cadê? Olha aí, é correto afirmar, né, que aqui, pessoal, nós estamos colocando aqui que com relação aqui à União, né? Ah, não, eu pulei a questão, tá? Duas questões aqui, né? Olha aqui, em relação à cidadania, né? Aqui, exceto, né? Olha aí, depois a gente vê a outra questão, né? Se constitui direito fundamental, exceto, né? Exceto, veja o comando, o controle do Estado. Não tem, né? O controle não pode. Se o Estado controlar, não é mais um regime democrático, tá? Aqui agora essa outra questão,
Em relação à nacionalidade, cidadania e a naturalização às populações indígenas, e a migração e imigração, entrada, extradição, expulsão de estrangeiro, é correto afirmar que no Brasil compete a quem? Pessoal, aí nós estamos falando, né? Veja que é uma legislação, uma questão bastante ampla, e aqui a gente já pode matar a charada, pessoal, dessa questão, né? Que nós estamos pedindo aqui, né? É a competência para legislar, não é isso? É. Se está pedindo a competência aqui para essas ações, né? Veja só, nós estamos falando de estrangeiros. Tá? Aqui, pessoal, já matou logo tudo aqui. Se doutor estrangeiro, não é estados indiferentes, né? E estamos falando aqui de imigração, emigração. Então, nós estamos falando de locomoção de pessoas dentro do próprio estado e do estado brasileiro para o estado estrangeiro. Então, pessoal, aqui só compete mesmo, né, a União, né? Então, aqui, cadê a resposta, né? Só compete a União legislar, porque isso aqui, como trata-se de estrangeiro e locomoção entre estados, eu não posso fazer um estado, porque imagina só, um estado vai fazer uma legislação diferente do outro, e aí vai ser problema, né? E também, regras internacionais, é claro que a legislação brasileira, ela se inspira também em respeito à legislação internacional, tá? Porém, não é a norma internacional. A legislação brasileira tem que passar, todos esses acordos internacionais têm que passar pelo Congresso. Aí, ó, questão número 7, para vocês. As políticas afirmativas é relevante para... para quê? Vamos lá, então? Vamos ver aqui, né? As políticas afirmativas é relevante para quê? Olha aqui. Apenas para as minorias? Não, né? Apenas para os negros e índios? Não. Para o governo divulgar suas preocupações? Também não. Apenas para profissionais empregados? Não. Então, restou para a gente, né? Olha aí, a letra E, para todas as populações, né? Aqui, pessoal, bastava, né, tirar apenas, né? Para o governo também não, aqui apenas, então, na verdade, aqui para todos, tá? Ok? Aqui para o governo divulgar também não, tira esse divulgar aqui, fica certo. Mais uma aí para a gente. Explique ações que as empresas podem realizar para minimizar as diferenças étnico-raciais. Vamos lá também? Um minutinho aí para vocês. Vamos lá, então? Nossa resposta padrão aí, pessoal? Vamos lá, conferir aí com vocês, né? Podemos dizer aí que as empresas podem, né, realizar diversas ações, como aí, prever políticas em suas condutas, prever políticas em seus códigos de conduta, elaborar políticas para crescimento dos diversos profissionais, também
Gerenciar e acompanhar as políticas internas exclusivamente para verificar se estão sendo efetivas. Conhecer a legislação e cumprir. Elaborar e implementar ou apoiar projetos sociais e divulgar os seus relatórios, né, também, inclusive com a questão da inclusão social. E com isso, pessoal, né, tá aí ó, as referências para quem quiser aprofundar nos estudos, tá aí algumas referências muito boas e bem atuais para vocês, tá bom? E assim a gente está encerrando com vocês essa disciplina e espero vocês numa próxima oportunidade, tá bom? Um abraço e até a próxima.